me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. E então, o que você fez? Eu tentei sair, mas ele não parava de me empurrar. Então eu o empurrei com tanta força que ele caiu. E por isso você foi castigado. Você esperava alguma coisa diferente? Mas até a lei diz: olho por olho, dente por dente. Porque eu deveria ser castigado também? Sim. Mas isso é para um juiz. Você nem estava em um tribunal. E você, todos vocês, devem ser especiais. Devem agir diferente dos outros. Você nos diz para sermos mansos, mas o rabino Josias disse que o Messias vai nos liderar contra os romanos e que ele vai ser um grande líder militar. É importante respeitar seus professores e honrar seus pais. O rabino Josias é um homem inteligente, mas, muitas vezes, os homens inteligentes não têm sabedoria. Tem algo nas Escrituras dizendo que o Messias será um grande líder militar? Tem muitas coisas nas Escrituras que vocês ainda não conseguem entender. Deus não revela tudo ao mesmo tempo. Quando uma pessoa erra com você, você quer corrigi-la. Mas o que será que o Senhor diz na lei de Moisés sobre a justiça e sobre a vingança? A vingança é minha. Isso, muito bem. Crianças, o Senhor ama a justiça, mas talvez ela não seja a nossa justiça. Vocês se lembram de quando Davi teve a chance de matar o rei Saul, que era mau com ele? Mas não fez. Saul era ungido pelo Senhor, e não era o momento certo para a justiça.
E Deus diz que ele terá compaixão de seus servos. Quando? Quando suas forças se esvaírem? Isso, muito bem. Então, e se deixarmos Deus prover a justiça? Talvez possamos resolver essas coisas de outra forma, sem tentar ser mais fortes o tempo todo. Até o Messias? Você vai ter que ver, mas não esperem que o Messias chegue a Jerusalém em um cavalo de guerra, carregando armas, e ele vai ficar muito satisfeito com aqueles que forem pacificadores. Onde você estava ontem? Eu tive que ficar na cidade até mais tarde. Uma mulher precisava de ajuda. Construiu alguma coisa para ela? Não. Se lembra de quando disse que eu tenho um trabalho que é maior do que o meu ofício? Uma mulher sentiu muita dor durante a vida dela, e ela estava com problemas, e eu a ajudei. Ela é sua amiga? Agora é. E eu a escolhi, igual irei fazer com os outros, para em breve se juntarem a mim, numa viagem. Eles conhecem você? Ainda não. Mas se não gostarem de você? Muitos não vão gostar, é por isso que estou aqui. Eu ainda não entendi. Por que você está aqui? Eu vou contar uma coisa. Porque apesar de vocês serem crianças, muitas vezes entendem melhor que os adultos. Importante é ter fé e abraçá-la, com toda a força. Você fez uma pergunta importante. Por que razão estou aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me enviou para pregar as boas novas, para proclamar a liberdade, para recuperar a vista dos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. E quem foi que anunciou o Messias? Isaías? Sim, Isaías foi um deles. Isaías, o profeta de fé, o profeta de Deus. Então nos conte sobre Isaías. Há muito tempo atrás, viveu sobre a terra um profeta de nome Isaías. Ele profetizou a vinda de um Messias e viu a glória de Deus Todo-Poderoso. O que significa Isaías? O Senhor é a salvação. Ele era filho de Amós. O que mais você sabe sobre Isaías? A história conta que o ministério profético iniciou-se com uma grande visão. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e anjos estavam ao seu redor, clamando: Santo, 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 Senhor, Rei dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Nesse momento, Isaías, diante de tamanha glória, assumiu sua condição de pecador e foi tomado de muito medo, uma vez que ele se considerou indigno de estar na presença de Deus. Ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, e agora meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisso, um anjo foi a seu encontro com uma luz e tocou seus lábios. Eis que essa luz que tocou seus lábios tirou toda a sua iniquidade e pecado. Deus necessita de alguém para anunciar. Envia-me, Senhor Deus, quero servir somente a Ti. E assim, Isaías profetizou várias coisas, entre elas o anúncio da vinda do Messias, o Salvador do mundo. Um menino vos nascerá, o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
não terá beleza nem realeza. Será desprezado e rejeitado. Por suas chagas e feridas serão todos curados. Poderosos o julgarão, e diante de todo sofrimento e humilhação ficará calado. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Eu não vim criar nenhum grupo fechado. Eu quero que vocês brilhem. Não quero que se escondam. Proclamai o reino de Deus a todos. Eu quero que vocês sejam luz. Quero que sejam lâmpada. Por que eu vim ao mundo? Para que estou aqui? Eu sou a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para deixar debaixo da cama ou debaixo de um balde, ou tampar com um pano. Eu também sou uma luz? Tem uma lamparina? Onde ela está? Sei acendê-la? A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela vem à nossa casa, mas nós não a recebemos. Essa luz quer habitar em nosso meio. Vamos abrir o nosso coração e deixar que essa luz chegue até nós. Essa luz que é o próprio menino Jesus. Recebemos então, de coração aberto, a luz do nascimento do menino Jesus. O anjo do Senhor foi enviado à cidade de Nazaré, a uma mulher desposada com um homem chamado José. Entrando, o anjo onde estava Maria, saudou-a e transmitiu-lhe o anúncio do Senhor. Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Encontrei graça diante de ti? O que significa essa saudação? Eis que ficarás grávida, terás um filho e darás a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O Espírito virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre mim? Sim, o Espírito virá sobre ti. Veja tua prima Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E você, mulher, seria capaz de aceitar e dizer sim, como eu fiz? Maria, no seu íntimo, estava com medo com o que estava acontecendo. Mas tendo fé, acreditando e confiando em Deus, disse o seu sim. Mas nos dias de hoje, a realidade é outra, onde somente no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todos os anos. Decisão muitas vezes difícil para uma mulher fazer essa escolha, onde muitas fazem e depois sofrem pelo arrependimento. Importante lembrar do que nos disse São João Paulo II: nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser humano inocente,
seja ele feto ou embrião, criança ou adulto, velho, doente incurável ou agonizante. Joaquim e Ana, pais de Maria, engoliram a seco a notícia, mas acreditaram e confiaram em Deus. Joaquim decidiu, antes de mais nada, ir conversar com José. Homem bom e gentil, morava sozinho, pois seus pais já eram falecidos. Em sua casa, mantinha sua oficina de carpintaria. Ele e Maria estavam para se casar. José, com licença. Entre, Joaquim. Fique à vontade. Sente-se. Aceita um pouco de água? Me parece estranho. Está tudo bem, Joaquim? José, como sabes, Maria está a caminho da casa de Isabel e Zacarias. Estes foram agraciados por Deus, apesar da idade bem avançada de serem pais. E Maria foi para lá acompanhar Isabel até a hora do parto. Porém, José, não é só isso que venho te dizer. Fale, Joaquim. Fale logo. O que tenho para te dizer é que Maria está grávida. Sabemos que não fostes tu e podemos garantir que ela é completamente inocente, pura e que te ama. Não posso te dizer mais nada. O que aconteceu? Foi uma violação? Acaso Maria tem outro? José, não posso lhe falar nada, apenas dizer que Maria é inocente. Mas então, por quê? Por quê? Grávida? Como assim? Passou algum tempo, José, sem entender o que estava acontecendo, uma noite, depois de muito chorar, foi se deitar. Dormiu, porém logo despertou de seu sono, pois no quarto não estava sozinho. José, filho de Davi, sou um anjo do Senhor, um mensageiro de boas notícias. Não temas em tomar Maria como tua mulher, porque o que nela está semeado é obra do Espírito Santo. A que se deve tudo isso? Por que Deus se intromete nas nossas vidas e muda os planos das pessoas sem consultá-las? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe colocará o nome Emanuel. Maria, sua prometida, foi a escolhida. A ela foi pedido a permissão e agora é sua vez, José. Precisa entender e aceitar para que tudo se cumpra. O que existe por trás dessa intervenção tão estranha? Algo tão extraordinário? Maria dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. E como sabereis se és mesmo enviado por Deus? Tanto tempo servindo e sendo amigo de Deus, e ainda não sabes distinguir o que vem dele, pela paz que se reproduz em seu espírito? José baixou a cabeça envergonhado, reconhecendo que se tratava realmente de um mensageiro de Deus, e não teve mais dúvidas do que deveria fazer. Ao amanhecer, saiu rapidamente e foi ao encontro de Joaquim e Ana. Joaquim! Ana! Entre, José. O que aconteceu? Deus me enviou um anjo. Agora sei de tudo. José, supliquei tanto a Deus para que isso acontecesse.
José e Maria, prestes a ter seu bebê, vão até Belém para participar do recenseamento. Estando em Belém, Maria começa a sentir as dores. Eis que é chegado o momento. Coragem, Maria. Já é o nosso 3º dia de viagem, mas já estamos chegando. Vamos depressa, José. Nosso filho está querendo nascer. Eis que foram procurar abrigo nas casas, pois não tinha mais lugar na hospedagem, mas ninguém quis abrigá-los. Então se dirigiram a uma gruta de animais que tinha ali por perto. E ali Maria deu à luz a seu filho primogênito. Foi envolvido em faixas e colocado numa manjedoura. Eu olho pra ti, Jesus, e ergo as minhas mãos, elevo a minha voz, canto o meu louvor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, a Ele a glória, 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 glória. Maria, que alegria! É o nosso menino Jesus nasceu. Meu bom José, que alegria! Luz divina em nosso meio para todo o mundo. Pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante a noite, viram a gloriosa luz no céu. O anjo do Senhor, chamado Gabriel, aparece e disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Vamos vê-lo? Sim, vamos ver se precisam de ajuda. Que divina graça podermos ver essa criança. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, 3 reis magos chegaram do Oriente a Jerusalém e foram ter com o rei Herodes. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Trouxemos ouro, incenso e mirra como presente ao rei recém-nascido. O menino deve ter nascido em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, e me avisem quando o encontrarem, para que eu também vá homenageá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até que parou sobre uma gruta onde estava o menino. Ajoelharam-se e, abrindo seus cofres, ofereceram seus presentes. Trago como presente o ouro, significando que te adoramos, como o Senhor Salvador do mundo. Eu trago como presente o incenso, porque te bendizemos como nosso Salvador.
Já eu trago como presente a mirra, pois te glorificamos como nosso Redentor. Após os reis magos terem deixado a gruta, um anjo lhes foi enviado. Não retornem ao palácio de Herodes. O menino Jesus corre perigo. Herodes quer descobrir onde está o Messias para matá-lo. Não aceita a ideia de existir outro rei. Então, os reis combinaram entre si de não mais voltar para ter com Herodes e partiram por outro caminho. Também José e Maria, avisados pelo anjo, foram para o Egito. Mas isso não impediu que Herodes, ao saber que tinha sido enganado pelos magos, decretasse a morte de todos os meninos com menos de 2 anos de idade nascidos naquela região. A ordem foi executada pelos soldados. Impossível calcular o número de bebês mortos no chamado Massacre dos Inocentes. Celebrado no dia 28 de dezembro e marcou o cumprimento de uma das mais antigas profecias, quando disse que Raquel choraria a morte de seus filhos quando o Messias chegasse. Estas cenas chocaram você? E nos dias de hoje, onde crianças morrem nas guerras, nos confrontos nas ruas por balas perdidas, morrem de fome e desnutrição, abandonadas em latas de lixo ou jogadas em qualquer canto. Se não morrem no aborto, morrem após o nascimento, muitas vezes pela própria mãe. Morrem ao roubarem, morrem nas drogas. Cenas assim vemos todos os dias em noticiários. Na verdade, nada mudou. Temos muitos Herodes hoje em dia e muitas crianças inocentes morrendo. Mesmo com tamanha brutalidade, o plano de Herodes não deu certo. Protegido por Deus, Jesus conseguiu sobreviver. Jesus crescia saudável e desde cedo mostrava que era uma criança diferente. Certo dia, Maria e Jesus foram buscar água. Lá ouviram a cantiga dos leprosos, que de longe se ouvia como manda a lei, para que as pessoas possam se afastar deles e não se contaminar com a terrível doença. Jesus queria ver. Jesus, pare! A cantiga do leproso indica que já estão por perto. Mamãe, me solte, quero ver de perto essas pessoas. Está bem, Jesus, mas olhe de longe. Quando um dos leprosos passou, os olhares se cruzaram. Sem que Maria pudesse segurar, Jesus saiu correndo e foi ao encontro do pobre homem. Como te chamas? Por que está assim? É verdade que fizeste algo muito mal?
Não te preocupe, pedirei ao meu pai que te cures. Tens sede? Espere, vou buscar água. Maria tenta segurar Jesus, preocupada com seu filho, mas ao mesmo tempo sabia que existia algo misterioso nesse gesto. Me solte, mamãe. Vou buscar água para esse homem. Mamãe, deixa que eu lhe dê de beber. Não tenhas medo, nada vai me acontecer. Jesus, mas se você o encostar, vai ficar contaminado. Deixe-me, tenho que fazer eu mesmo essas coisas. Espera, eu também quero cumprir o que o teu pai te pede. Maria então beija a tigela de água e Jesus dá de beber àquele pobre homem, que estranha tamanha bondade, pois o máximo que recebia era água e comida que às vezes o povo deixava pelo caminho. E enquanto bebia água, Jesus acariciava seu rosto. Jesus, não! Deixe-me, tenho que fazer eu mesmo essas coisas. Devo cumprir o que manda meu pai. Posso ficar com essa tigela? Sim, claro. Obrigado, muito obrigado. Faz muito tempo que eu não sou tratado assim. Obrigado, pequeno. Vou pedir a Deus que te abençoe, pois creio que fizeste isso porque tens um bom coração. E leve em teu olhar muita bondade, muito amor e muita paz. Ao se retirar, Maria percebeu que o leproso saiu mais ereto, com passos mais firmes. Dias depois, chegou a Nazaré a notícia de que um leproso se havia curado milagrosamente ao beber a água de uma fonte, onde quem lhe deu de beber foram 2 anjos, um na forma de menino e o outro em forma de uma mulher. Após a morte de Herodes, José e Maria voltaram a Nazaré. Ali viviam. Jesus crescia em graça e sabedoria. E a cada ano, na Páscoa, José, Maria e Jesus iam a Jerusalém. Terminadas as festas, voltando para a Galiléia, José e Maria se deram conta que Jesus não estava entre eles. Mais uma vez, Maria sentia dor em seu coração, mas sabia que precisava confiar em Deus. No dia seguinte, foram procurar por Jesus e o encontraram no templo. Mas como vou ter certeza que é isso mesmo? Está nas Escrituras, Deus está aqui e conhecemos as suas palavras. Está correto dizer que Deus está aqui, mas também está correto dizer que Deus está em todos os lugares. Como é admirável a sua inteligência. Como um menino de 12 anos tem tanta clareza para falar de Deus. Já que sabes tanto porque as leis nos foram dadas, para nos ensinar a não fazer o que é errado aos olhos de Deus. Mas como devemos praticá-las? Devemos fazer tudo com muito amor. É o que o Pai nos pede. Veja, Maria, lá está ele. Filho, por que fizeste isso? Olha para mim e para o teu pai. Ficamos angustiados procurando por ti. Mãe, eu devo me ocupar com as coisas de meu pai. Desculpa pelo incômodo e preocupação. Vamos, Jesus. Vamos para casa. No caminho de volta para casa, José, Maria e Jesus vieram conversando. E tu, filho? Qual é a tua opinião a respeito da profecia de Isaías? O que te parece mais importante para agradar a Deus? Por que me perguntas isso, mãe? Acaso tu não sabes? Filho, ela sabe, mas eu não tenho muita certeza. Gostaria que me explicasse e me ensinasse o que Deus te revelou. Amarás teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E também amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que me façam mal? Pai, não percebes? O essencial e o mais importante é o amor. Se houver injustiça, rancor, ódio, inveja e outras maldades, por mais que rezamos e façamos sacrifícios, de nada adianta, se não tiver amor. Mãe, não é verdade que tenho razão? Não é verdade que Deus é o amor e que só o amor nos une a Ele?
José ficava constrangido da forma que Jesus falava de seu Deus Pai. Maria percebe o mal-estar de José. Filho, creio que chegou a hora de nos dizer o que sabes sobre ti mesmo, sobre teu nascimento, sobre a tua missão e também porque chamas Deus de Pai. Mãe, não sei quando eu soube de tudo, nem sei como soube, mas o caso é que sempre soube. No entanto, não estava consciente disso o tempo todo. Sei que José não é meu pai verdadeiro. Sei que fui concebido pela ação do Espírito Santo e sei também que Deus, o Altíssimo, é meu pai. É incrível que sabes disso tudo, sem nunca termos te contado. Deus me gerou, dele procedo e a ele voltarei. E quando penso nele, são essas as palavras que saem dos meus lábios. E você sabe o que vai acontecer? Percebo que há muitas coisas sobre mim, quem sou e a tarefa que devo fazer, mas ainda não sei o que e nem quando vai acontecer. Mas sinto que não devo me preocupar, pois Deus, o meu Pai, estará sempre ao meu lado. Mas eu te amo muito e te chamo de Pai, porque também és. Te digo que será bem-aventurado durante gerações e teu trono estará firme eternamente. Filho, deves prestar muita atenção àquilo que ensina teu Pai do céu. Ele sabe tudo. Pai, você tem razão. A palavra de Deus veio a João no deserto e ele atravessou a região do Rio Jordão pregando o batismo para a remissão e arrependimento dos pecados. Arrependam-se, preparem os caminhos, pois o reino dos céus está próximo. Mas como vamos fazer? O que desejais que façamos? Como encontraremos esse caminho? Aquele que tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Aquele que tiver comida, deve repartir. O Senhor é o Cristo, o enviado? Não, eu vos batizo com água, mas está chegando alguém mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo em nome de Deus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Jesus, eu que devo ser batizado por vós. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Eis o meu filho amado, em que ponho toda a minha atenção. Não se preocupem com o que comer ou com o que beber, nem com vossos corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem,
nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que me amem, conseguem acrescentar uma hora que seja à sua vida e me seguir? Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão Pedro. Eu sinto muito. Nós esperávamos tanto por você. Nós acreditávamos. Mas a minha fé, eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Sim, eu seguirei, mestre. Jesus, também vou. Vocês também. Sim, vocês. Tiago, Felipe e João. Venham, me sigam. Depois de ter chamado seus primeiros 5 discípulos, Jesus é convidado, juntamente com sua mãe Maria, para irem num casamento. Ali estando, foi avisado por sua mãe que o vinho tinha acabado. Jesus, meu filho, você pode ajudar? Mãe, não sei se a minha hora chegou. Encha esses potes de água. Como? Não sei se você entendeu. Eu falei que estamos sem vinho e não sem água. Eles são do mesmo tamanho que suas talhas? Sim. Mas o que isso importa? Estamos numa festa de casamento e acabou o vinho. Me falaram que você podia ajudar. Você é uma pessoa muito responsável, né? Então confia em mim. Eu quero que encha esses potes com água. Vocês ouviram? Encham esses potes com água depressa. Mas por quê? Baseado nas suas instruções, não vejo solução para o problema. Vai ser assim algumas vezes, Tomé. O que você disse? Eu não te repreendo. É bom fazer perguntas, buscar entendimento, de medir, de contar. Junte-se a mim, e eu te mostrarei uma nova forma de contar e de medir. Uma forma diferente de ver o tempo. Ir com você para onde? Eu não entendo. Fique observando. Venha, Tomé, me siga. Assim, Tomé se torna discípulo de Jesus. Maria, Jesus e Tomé saem da festa e seguem em direção à casa de Bartolomeu e Tiago. Não se preocupem com o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, venham comigo. Sigam-me. Venham fazer parte da construção de um novo reino. Agora já são 9 os seguidores de Jesus. Saindo na rua, passam por um cobrador de impostos.
Mateus? Sim. Siga-me. Eu? Sim, você. Mas, mestre, o que você está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continue andando, pregador. Não crie tumulto. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim, eu o conheço. Eu não entendo. Você não entendeu quando escolhi você também. Isso é diferente. Não sou um cobrador de impostos. Acostume-se com o diferente. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você, Simão, chamado Zelote, Judas Tadeu, e você, Judas Iscariotes, venham também ao meu encontro e assumam a missão. Ouçam o meu chamado. Ouçam estas minhas palavras e as coloquem em prática, e sejam como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. E vocês? Estão construindo suas casas em rocha firme? Depois de ter escolhido seus seguidores, ele inicia sua jornada. Indo para a cidade de Samaria, Jesus senta-se à beira de um poço, quando chega uma mulher samaritana. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O Senhor, sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana e uma mulher? Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você vir aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros e por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. Por que não querem serem vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água. Se puder me dar um pouco... É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será amaldiçoado por esse jarro de água? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre as suas mulheres, mas eu... E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só que o Senhor não tem como tirar a água, e esse poço é fundo. Além do mais, por que precisa de mim, se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Por acaso, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó, e digo que quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Prove isso. Primeiro,
Vá, chame seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem que vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu possa escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros, mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próximo a hora em que vocês adorarão a Deus em qualquer lugar. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus. Mas, mesmo assim, se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando a hora. E de fato já chegou. E não importa onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito, e em verdade, coração e alma. Esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar, mas ele não era um bom homem. Machucou você e fez você questionar o casamento e até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazade. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja, e até hoje você passa pelas laranjas do mercado e você se sente culpada por deixá-lo, porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto por quem você esteve, mas você se sente indignada. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não me apresentei ao público como Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei, mas não pelo Messias. Ah, mas se você sabe dessas coisas, então é porque você é o Messias? Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade? Não será só sobre montes ou templos? Em espírito e em verdade. Você promete? Eu prometo. Esse homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele é o Messias. Espere! Você esqueceu sua água. Espera um pouco. O senhor contou a ela quem é? Aham. E ela pode contar aos outros? Sim. Então isso significa? Significa que vamos ficar alguns dias aqui. Faz muito tempo que semeamos. E agora os campos estão prontos para a colheita. Chegou a hora? Sim. Vamos. Jesus caminha com os discípulos entre as multidões. Todos querem se aproximar e tocar nele. Uma mulher doente tenta se aproximar dele, mas é impedida. Mas ela, com muita fé e confiança, insiste. Eu confio. Apenas um toque e eu sei que ele pode me curar. Eu te conheço. Afaste-se dele. Não, pare com isso. Essa mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la.
Por favor, eu prometo, eu não vou tocá-lo. O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo que está em volta, mestre. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Jesus, a multidão se aglomera e te comprime. E você pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Quem tocou em mim, apresente-se. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda. Eu prometo, você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa. Eu sei que eu devia ter pedido. Mas se você me tocasse, você ficaria impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto, eu ficaria curada. Eu estava certa. Obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é filha. Não foi o meu manto que curou você. Foi a sua fé. Senhor, ela sangrou durante tanto tempo. Está impura. Ela está limpa. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, porque sabemos que Deus busca mais os doentes do que os saudáveis. Como assim, Jesus? Difícil entender isso. Pensem da seguinte forma: alguém entre vocês é um pastor de ovelhas? Eu sou. Ah, bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Eu guardo um lugar especial no meu coração para pastores. Quem está com o seu rebanho agora? Meus irmãos, estamos nos revezando, porque uma ovelha se perdeu do rebanho. Quantas ovelhas? Temos 100 ovelhas, mestre. E estão preocupados com uma que se perdeu? Sim, uma faz falta. Não podemos deixá-la para trás. Mas é claro. E as outras 99? Deixamos elas para trás por uns momentos. Como falei, não podemos perder nenhuma. Vejam, entendem o que eu estou querendo dizer? Não, mestre. Como isso é possível? Abandonar 99 ovelhas para ir atrás de uma? Irmão, encontramos a ovelha perdida. Alegre-se, irmão, pois encontramos a ovelha perdida. Viram o que ele acabou de dizer? Ele se alegra mais com essa ovelha que estava perdida do que com as 99 que nunca se perderam. Portanto, não é vontade do meu Pai que um desses pequeninos morram. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Para se cumprir a profecia e dando sinal de humildade ao povo, os discípulos trouxeram uma jumenta. Colocaram sobre o animal seus mantos e sobre ela Jesus montou e entrou em Jerusalém. Jesus é acolhido com ramos e mantos e é aclamado como o Rei dos Judeus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi.
nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Chegou o dia da Páscoa, época em que os judeus imolavam um cordeiro para comemorar. E Jesus mandou os seus discípulos prepararem tudo para a sua ceia, e eles fizeram. Ao cair da tarde, Jesus vai com os 12 para o local onde foi preparada a Páscoa. Ao chegar, eles sentam em bancos e Jesus diz: Desejei muito estar com vocês nesta Páscoa, antes de tudo que eu vou sofrer. Não comerei dela novamente até que se cumpra o que está escrito. Jesus tirou o manto, encheu uma bacia de água e, tomando uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos, de um a um, e enxugar com a toalha que estava em sua cintura. Ao chegar a vez de Pedro, este diz: Jesus, tu vai lavar os meus pés? Você não entende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Não, Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam uns aos outros o que eu fiz. Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir seu manto
e chamou os discípulos para se reunir em torno da mesa. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem todos e comam. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, no fim da ceia, tomou o cálice, deu graças novamente e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Tomem todos e bebam. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Lembre-se de mim quando fizerem isto. Eu vou para o lado de meu Pai, mas sempre estarei convosco. No mundo temos joio e trigo, o bem e o mal, o amigo e o inimigo. Precisamos estar atentos e cuidar para não cairmos em tentação. Meus irmãos, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Quem é, mestre? Temos entre nós convivências diferentes, pessoas do bem e do mal, pessoas justas e pessoas ímpias, daqueles que estão afastados de Deus. Então, quem vai me trair e sair da presença de Deus é aquele quem eu der um pedaço de pão molhado. Serei eu o traidor? Mestre, acaso sou eu? O que você tem para fazer, faça depressa. Assim que comeu, Judas saiu, pois o demônio já havia posto no seu coração o desejo de lhe fazer mal e lhe trair, e a ganância falou mais alto. Meus amigos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vou partir, mas deixo-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também, vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que tendes uns aos outros. Venham comigo, sinto a necessidade de estar junto ao meu Pai. Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani. Era um lugar usado por ele e pelos seus discípulos para orar. Chegando ao lugar, Jesus disse: Fiquem agora e vigiem comigo em oração. Vigiem para que não entrem em tentação. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Acordem e continuem acordados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Chegou o momento, meus amigos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, eu sei, tudo isso deve ser por sua vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você tem certeza que vale a pena todo esse sofrimento? Pensa bem, vale a pena mesmo sofrer tanto? Tanta dor por esses aí? Sim, esses aí! Você sabe que pode acabar com tudo isto. Desista de tudo. Fique comigo. Posso te libertar disso tudo. Deixa eu cuidar de você. Depende de ti. Você sabe tudo que vai sofrer. Morrer na cruz? Suportará toda essa dor? Vais morrer por todos esses pecadores aí? Por todos esses que se vendem por dinheiro? Por todos que destroem a natureza? Que tiram a vida um dos outros? Inclusive de vidas que ainda nem nasceram? Esses aí que só pensam em si próprios? Que trocam a família, o diálogo pelo celular? Quer mesmo salvar esse mundo? Esse mundo de ganância, de corrupção, de bandidos e de ladrões? Ah, Jesus, desista logo! Será muito mais fácil. Venha comigo, venha. Meu Pai, afasta de mim este cálice. Mas se for a tua vontade, que assim seja. Chegou a hora
que Judas Iscariotes iria trair Jesus. Salve, mestre! É com um beijo que você trai o Filho de Deus? Seu traidor! Então os soldados se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Corra, mestre! Fuja! Pedro! Pedro! Guarde sua espada! Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Essa é a hora do poder das trevas. Se for a mim que procurais, deixai os outros irem. Os que prenderam Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Irmãos, obrigado por virem a esta hora. Temos um assunto sério para resolver. Tragam ele aqui. Jesus de Nazaré, você é acusado de blasfêmia. Ele tem ajuda de demônios para curar. Ele ameaçou destruir o templo do nosso Senhor. Nada? Não tens nada a nos dizer? Mas me diz somente uma coisa. Você é o escolhido? O Filho de Deus? Tu o dizes. Digo-vos que você irá me ver à direita de Deus Pai. Isto é repugnante. Seu impostor, insolente. Então, qual o nosso parecer? Só há um veredito. Culpado. Não necessitamos de mais provas. É réu de morte. Então é isso. Levem-no a Pilatos. Senhor, os sumos sacerdotes e seus anciões estão aqui para vê-lo. Faça-os entrar. Governador, precisamos de sua ajuda. Nós condenamos um criminoso perigoso. E daí? Execute-o. Não podemos. Ele alega ser nosso rei e está organizando uma rebelião que pode destruir Jerusalém. César não ficaria feliz. O nome dele? Jesus de Nazaré. É bom que eu não esteja perdendo tempo. Traga um prisioneiro aqui. Vou interrogá-lo. Então me diga, quem você é? Você é o rei dos judeus? Falas isso por ti? Ou foram os outros que te disseram? Você é um rei? É o que o povo clama por você. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam contra a minha prisão. O meu reino é de outro lugar. Então, você é o rei? Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Verdade?
Que verdade? Pilatos, não faças nada a este homem. Ele é justo. Tive um sonho onde vi bondade nele. Eles querem executá-lo. Dizem que ele vai começar uma revolução. Mas você não pode fazer nada, Pilatos. Ele é justo. Se eu não fizer, Caifás vai me culpar por qualquer rebelião. E César verá como meu fracasso. Seria o meu fim, seria o nosso fim. Caifás, César decreta que posso soltar um prisioneiro na Páscoa. Vamos deixar que o povo decida. Por enquanto, levem Jesus. Eu ordeno que açoite com 40 chibatadas. Depressa, vamos! Senhor meu Deus, o que ele fez para merecer tamanha dor e sofrimento? Tudo que meu filho fez foi amar. Então você é o rei? Todo rei precisa de uma coroa e manto. Viva o rei dos judeus! Hoje, então, começa a Páscoa judaica. Libertaremos um dos prisioneiros escolhido por vocês. Soldados, quero que tragam Barrabás. Vocês querem que eu solte Barrabás, um agitador perigoso? Ou Jesus, o pregador, que clama ser o rei de vocês? Ele não é nosso rei. Não temos nenhum outro rei a não ser César. Barrabás! 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 Vocês escolhem o assassino? Barrabás! Barrabás! E quanto a Jesus, o profeta? Crucificam! 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 Pois bem, a condenação é de vocês. Crucifica-o! Crucificam! 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 Me tragam água. Lavo as minhas mãos. Não vou ser culpado pelo derramamento de sangue desse homem. Soltem Barrabás. Os soldados colocaram nos ombros de Jesus um
Não tenha medo. Deus está comigo. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Tirem ela daqui. Vamos, prisioneiro. Continue. Seu em si não podia mais esperar. Com uma toalha, enxugou o rosto de Jesus. Vós todos que passais pelos caminhos, e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Vamos, não temos o dia todo. Mais depressa. Os soldados o jogaram no chão, e Jesus rasteja sobre a cruz. Com fortes pancadas de martelo, cravaram em suas mãos e em seus pés enormes pregos.
Fique quieto. Nossa prisão é justa, mas este homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando estiveres ao lado de seu Pai. Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo. No paraíso ao lado de meu Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E Maria, sua mãe, estava ali, sofrendo pelo seu amado filho. Maria era consolada pela certeza da presença da mão condutora do Pai e da fidelidade de suas promessas. Depois de tudo isso, ela recebe em seus braços seu filho desfigurado e sem vida.
Eu te gerei em meu ventre. Te carreguei em meus braços. Te eduquei e te vi crescer. Sempre encontraste em mim proteção. Mas a tua missão te levou para longe de mim. E agora entenda a profecia de Simeão. Minha alma está dilacerada, assim como teu corpo que está em meus braços. Ajuda-me a ser forte, meu filho amado. José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena e Maria de Cleófas ungem o corpo de Jesus com perfumes. Tomaram um lençol limpo de linho e envolveram o seu corpo. Levaram-no para um sepulcro novo cavado na rocha. Fizeram rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. E assim se concretizou o que estava escrito: o Filho do Homem virá, ensinará, será traído, condenado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará e sentará ao lado do Deus Pai. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria de Cleófas foram ao túmulo logo no nascer do sol. Chegando lá, encontraram o túmulo aberto. Olhem, vejam, a pedra foi removida. Levaram o corpo dele. Jesus não está mais aqui. Senhor meu Deus, onde teriam colocado? Quem estáis procurando? Se você o levou, me diz aonde está. Não temeis, porque sei que buscas Jesus. Mas por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Por que choras? A quem procura? Choro porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Ora, minhas irmãs, não me detenho, porque ainda não subi para o meu Pai. Não temam, ide avisar nossos irmãos, eu estou aqui. Mestre, é você? Você ressuscitou como havia dito? A paz esteja convosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Escutem todos, Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou!
40 dias após a Páscoa do Senhor. Padre, onde podemos encontrar Jesus? Se ele ressuscitou, aonde ele está? Jesus está presente nos sacramentos. Quando vocês, crianças, são trazidas para o batismo, Jesus aí está. No aconchego de uma confissão, a misericórdia de Cristo se manifesta. Num casamento, quando um casal decide formar uma família, Cristo os fortalece. Na visita a um doente, pela unção dos enfermos, Jesus cura. Na participação da missa, ao recebermos a Eucaristia, Ele está no meio de nós. Em todos esses lugares? Sim, e também dentro de cada um de nós. Jesus está no meio de nós. Por isso, amem mais, abracem mais, perdoem mais, porque vivo Ele está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier até vocês, recebam o poder. O poder do Espírito Santo poderá estar com vocês o tempo todo, aonde quer que vocês estejam. Ide e ensinai todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo.